Olá, estamos aqui novamente. Eu espero que você tenha assistido ao anterior, que foi sobre interpretação textual. Você tenha seguido as minhas dicas, tá? As dicas de como ler o texto, que você tenha feito as atividades que eu pedi, tenha marcado as questões que você teve dificuldade. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso conhecimento, porque ele não pode parar, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre foco narrativo. Aí você me pergunta, mas professora, foco narrativo? O que é foco narrativo? Não, mas é porque é o tipo de narrador. E o que é narrar? Narrar é contar. E sempre tem alguém que conta a história, certo? Então, olha aí na sua tela, acompanha comigo. O foco narrativo é um elemento primordial dos textos narrativos, uma vez que ele determina o quê? O tipo de narrador, tá? Em outras palavras, o foco narrativo, ele representa a voz do texto. Ele é classificado em 3 tipos: narrador-personagem, narrador-observador e narrador omnisciente, tá? Então não esquece, ó, são 3. O foco narrativo é a mesma coisa que o tipo de narrador, certo? Então é 3. Narrador personagem, narrador observador e narrador omnisciente. Deixamos um por um e eu trouxe a definição e exemplo para você. Olha só o narrador personagem. Esse tipo de narrador é um dos personagens da história, ele participa da história, tá? Ele pode ser um protagonista, pode ser um coadjuvante. Nesse caso, a história é narrada sempre em primeira pessoa, singular ou plural. Eu fui, eu fiz, nós fizemos, nós chegamos, tá? Então, o narrador personagem, ele é o quê? Ele é um personagem que participa da história. Eu trouxe aqui um texto pequenininho que você vai observar na sua tela, onde fica assim bem claro um tipo de narrador personagem. Olha só, veja só. Estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei vagarosamente, abri e vi, surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Olha só, tudo narrado em primeira pessoa. Eu estava, eu peguei, eu abri, eu vi. Então, isso é o narrador personagem, ele participa diretamente da história. E lembrando que, como eu vou saber que é primeira, segunda, terceira pessoa singular ou plural? Lembra lá dos pronomes? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Isso foi uma aula que nós já tivemos. Mas se tem dúvida, você passa aí no seu livro, procura o assunto, dá uma lida que nunca é demais você aprender, tá? Então, ficção. Narrador personagem é aquele que participa da história. Ele sempre é narrado em primeira pessoa, do singular ou do plural. Ele pode ser protagonista ou simplesmente um coadjuvante. Agora nós vamos ver outro tipo de narrador, tá? Observa ali a tela. Agora nós vamos ver um narrador observador. Esse tipo de foco narrativo apresenta um texto narrado em terceira pessoa, tá? É determinado por um narrador que ele conhece a história, porém ele não participa dela, tá? Ele conta a história apenas como telespectador, ele não participa dela. Nesse caso, o narrador não participa da história e ele está fora dos fatos, fora dos acontecimentos. E ele não é um
personagem da história. Então, eu digo que é um narrador observador. Vamos ver um pequeno texto onde eu coloquei para você, onde o tipo de narrador é observador. Olha só. Exemplo de narrador observador. João estava andando pela rua quando, de repente, tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou-o vagarosamente, abriu e viu, surpresa, o que lá havia uma grande quantidade em dinheiro. Olha só, ele está falando de uma outra pessoa. É como se ele tivesse, como não, ele estava observando o que aconteceu com o João no momento que João estava andando pela rua e depois ele narrou o que ele viu. Ele narrou algo, ele narrou uma história onde ele não participou, ele apenas observou. É diferente do narrador personagem, que nós vimos agora há pouco, que ele começou como eu estava andando pela rua. Aí seria o narrador personagem, tá bom? E agora a gente vai para o terceiro, narrador onisciente. Eu acho que você já deve ter escutado alguém falando assim: gente, Deus é onisciente. Por que Deus é onisciente? Porque Ele está em todos os lugares, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece atitudes que nós ainda vamos fazer, coisa que nem mesmo a gente imagina. Então Deus é onisciente por isso. Aí onde vem o narrador onisciente, tá? Aqui nós devemos atentar ao conceito da palavra onisciente, a qual significa aquele que sabe de tudo. Dito isso, como foco narrativo, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Também possui conhecimento sobre todos os personagens, pensamento, sentimento, tá? Ele pode falar a história tanto no passado, no presente ou no futuro. Ele pode ser narrado em primeira ou em terceira pessoa. Então, olha só esse exemplo, eu acho que vai ficar bem claro nesse exemplo. Lembrando que assista a aula mais de uma vez. Assista a aula com calma, tá? Vá pausando, vá fazendo observação, vá dizendo, tá? Tente depois você falar essa aula com suas palavras, tá? Um espelho ou para alguém. Olha aí um exemplo de narrador consciente. Era uma mulher incrível. Enquanto limpava os móveis, pensava no menu do almoço, delícias do café, da tarde e na ceia leve para a noite. Olha só, o narrador é que ele não está participando da história, mas ele conhece a história e ele conhece até o pensamento da personagem. Então, quando isso acontece, eu digo que o meu tipo de narrador é um narrador que onisciente. É muito importante que ao ler o texto, você identifique o foco narrativo. Lógico, esse texto sendo um texto narrativo, tá? Se eu tenho um narrador que participa da história, se eu tenho um narrador que só conhece a história e não participa, ou se eu tenho um narrador que ele conhece tudo da história, inclusive passado, presente e futuro, e também conhece os pensamentos dos personagens, certo? Vamos passando. Outro assunto importante, importantíssimo. Esse assunto é importante, inclusive, na redação, tá? Porque a gente sabe que português e redação é uma coisa só. A gente aprende as regras gramaticais e vai colocá-las em prática lá quando nós vamos produzir o nosso texto. Vamos falar um pouquinho sobre anáfora e catáfora, bom? O que é anáfora? A anáfora é um mecanismo linguístico por qual um termo recupera um outro que já foi dito. Lembra que eu sempre falo para você? Quando você está escrevendo um texto, não fica legal você ficar repetindo algo que já foi mencionado antes. Repetir as palavras, o texto fica cansativo, o texto fica redundante, o texto fica feio. Mas, às vezes, é preciso retomar aquilo que eu já falei antes. Por isso que existem outros termos para substituí-los. É a anáfora. Olha só esse exemplo. Depois desse exemplo, vai assim. É incrível como você vai entender. Certeza. Eu vou ler, inclusive, o exemplo bem devagar. Mariana comprou um novo carro.
veículo é o lançamento do ano. Olha só. Eu não usei a palavra carro novamente, mas como eu precisava retomar essa palavra, eu procurei um sinônimo. Eu procurei alguma palavra que pudesse substituir a palavra carro sem alterar o sentido da minha oração. Eu usei o quê? Em vez de usar carro, eu usei veículo. Ou seja, eu usei o veículo com o intuito de mencionar uma palavra que já tinha dito anteriormente. Quando eu utilizo esse recurso, eu estou usando uma anáfora. Lá no seu livro você vai encontrar essa mesma definição com outras palavras e também outros exemplos, tá? Perceba a retomada do substantivo carro por outro substantivo, que é o veículo. Olha só agora, outro termo que é muito utilizado na anáfora são os pronomes, para evitar repetição. O doutor está de férias. Doutor só retornará aos atendimentos próximo mês. Olha só, doutor, a gente sempre fala. Vamos evitar repetição, até para mostrar que o nosso léxico, o nosso vocabulário é mais ampliado e dar aquele efeito mais interessante na leitura. Então, de que forma eu posso evitar essa repetição de doutor usando uma anáfora? Ficaria assim. O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Nesse exemplo, houve a retomada do substantivo doutor pelo pronome ele. Eu não repeti o doutor, mas pelo contexto fica claro que ele está se referindo ao substantivo doutor. E o meu texto não ficou repetitivo. Não houve a necessidade de repetir a palavra, tá? Então, resumindo aí para fixar. O que é anáfora? Anáfora é uma palavra que retoma por meio de uma referência um termo que já foi mencionado antes. Tudo isso para evitar o quê? A repetição. Isso na redação é fundamental. Certo? Vamos ver agora a catáfora, tá bom? Olhem na sua tela a catáfora. A catáfora é o contrário, tá? Se lá na anáfora eu usava um termo para me referir ao que já tinha tido antes, um termo antecedente, na catáfora, ao contrário, é um termo que vem depois. Olha só a definição aí. O uso de um termo ou locução ao final de uma frase para especificar o sentido de outro termo ou locução anteriormente expressa. Olha só um exemplo. Só desejamos isto. O que a gente deseja? Férias. Então, férias vem após. Então, aqui eu tenho o quê? Uma catáfora. Férias é o quê? É o que desejamos. Veja só que o termo vem após. Então, aqui é uma catáfora. Perceba que o pronome demonstrativo isto antecede o referente férias, que aparece logo depois. Olha só outro exemplo para ficar mais claro, você não tem nenhuma dúvida. Pedro comprou vários ingredientes. Ingredientes foram esses: açúcar, farinha, ovos, feijão. Esses ingredientes que eu estou me referindo, vem antes ou depois da informação que ele comprou? Depois. Então, aqui eu tenho aqui uma catáfora, tá? Note que a expressão vários ingredientes antecede um referente que apresenta quais itens Pedro comprou. E foi açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Então, resumindo a catáfora, é um termo usado para fazer referência a algo que ainda vai ser dito, ainda vai ser mencionado. Certo? Passamos, então. Eu coloquei exercício de um livro, por isso que lembra que lá, sempre quando a gente for iniciar nossa aula, eu gostaria que você tivesse com caneta, papel, do seu livro, tá? Eu vou procurar sempre trazer alguma pergunta do seu livro para que a gente possa debater, tá? Eu peguei a questão da página 91. Você pega o seu livro aí agora,
você vai abrir na página 91 e nós vamos analisar a quarta questão, tá? Se você não pegou, se você esqueceu, não tem problema, né? Lembre-se que agora você tem aquela oportunidade de pausar lá, pega seu livro e volta, tá? Página 91, quarta questão. O que é que diz lá no seu livro, na página 91, quarta questão? Tem um anúncio publicitário, né? Leia o anúncio publicitário abaixo. O que diz esse anúncio publicitário? Diz o seguinte: isso também é direitos humanos, tá? Aí a primeira pergunta isso também é direitos humanos. Respeito. Qual é a finalidade desse anúncio? Repetindo, respeito. Isso também é direitos humanos. E aí, qual a finalidade? Ele está dizendo que o respeito, ele se caracteriza como um direito, tá? Então, a finalidade é informar você que respeito é um direito. Você tem direito de ser respeitado. Bom, agora vamos lá para o entender C. O entender C, ele vai... são questões sobre esse assunto que nós vimos há pouco, anáfora e catáfora, certo? Entender diz assim: o pronome isso estabelece referência a qual termo? Identifique. Respeito. Isso também é direitos humanos. Então, a palavra isso refere-se a que palavra? Respeito, tá? É uma palavra que vem antes ou depois? Antes. É uma palavra que já foi mencionada. Respeito. Isso também é direitos humanos. Então, isso se refere a respeito, um termo que já foi dito anteriormente. Aí, lá no item C, ele diz: o pronome isso é um exemplo de anáfora ou catáfora? Explique. Ficou bem explícito aqui que é anáfora, pois o pronome isso faz referência a um termo que já foi citado. No caso, que palavra? Respeito. Para fixar esse conteúdo, você vai lá na página 88 a 91, você vai verificar as tendências, tá? O que você deixou de fazer, o que você não conseguiu, e vai rever o que você já fez. Porque antes, você tinha tentado fazer sem assistir a aula. Agora não. Agora você realmente está mais capacitado. Não que você não estivesse antes só com a sua leitura, mas agora você tem uma base mais sólida, tá? Então você vai lá, verifica, refaz se necessário e faz aquelas questões que você não conseguiu fazer anteriormente, tá bom? Você fique com Deus, tá? Estou com saudade. Só para você ter ideia, estou com saudade da bagunça de vocês. Isso é gravíssimo. Eu fico, meu Deus, eu estou com saudade da bagunça dos meus alunos. Que eu estou com... Gente, é incrível. Não, mas isso é verdade. Mas logo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente com a nossa rotina, tá? Então, fique com Deus e até a próxima. Anáfora. Lá no seu livro você vai encontrar essa mesma definição com outras palavras e também com outros exemplos, tá? Perceba a retomada do substantivo carro por outro. Substantivo que é o veículo. Olha só agora, outro termo que é muito utilizado na anáfora são os pronomes, para evitar repetição. O doutor está de férias. Doutor só retornará aos atendimentos próximo mês. Olha só, doutor, a gente sempre fala. Vamos evitar repetição, até para mostrar que o nosso léxico, o nosso vocabulário é mais ampliado e dar aquele efeito mais interessante na leitura. Então, de que forma eu posso evitar essa repetição de doutor usando uma anáfora? Ficaria assim: o doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Nesse exemplo, houve a retomada do substantivo doutor pelo pronome ele. Eu não repeti o doutor, mas pelo contexto fica claro que
ele está se referindo ao substantivo doutor. E o meu texto não ficou repetitivo, não houve a necessidade de repetir a palavra, tá? Então, resumindo aí para fixar, o que é anafra? Anafra é uma palavra que retoma, por meio de uma referência, um termo que já foi mencionado antes. Tudo isso para evitar o quê? A repetição. Isso na redação é fundamental, certo? Vamos ver agora a catáfora, tá bom? Olhem na sua tela, catáfora. A catáfora é o contrário, tá? Se lá na anáfora eu usava um termo para me referir ao que já tinha sido tido antes, um termo antecedente, na catáfora é o contrário, é um termo que vem depois. Olha só a definição aí. O uso de um termo ou locução ao final de uma frase para especificar o sentido de outro termo ou locução anteriormente expressa. Olha só um exemplo. Só desejamos isto. O que a gente deseja? Férias. Então, férias, ele vem após. Então, aqui eu tenho o quê? Uma catáfora. Férias é o quê? É o que desejamos. Veja só que o termo vem após. Então, aqui é uma catáfora. Perceba que o pronome demonstrativo isto antecede o referente férias, que aparece logo depois. Olha só outro exemplo para ficar mais claro, você não tem nenhuma dúvida. Pedro comprou vários ingredientes. Ingredientes foram esses: açúcar, farinha, ovos, feijão. Esses ingredientes que eu estou me referindo, vem antes ou depois da informação que ele comprou? Depois. Então, aqui eu tenho aqui uma catáfora, tá? Note que a expressão vários ingredientes antecede o referente que apresenta quais itens Pedro comprou. E foi açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Então, resumindo a catáfora, é um termo usado para fazer referência a algo que ainda vai ser dito, ainda vai ser mencionado, certo? Passamos então. Eu coloquei exercício de um livro, por isso que lembra que lá, sempre quando a gente for iniciar a aula, eu gostaria que você tivesse com caneta, papel, o seu livro, tá? Eu vou procurar sempre trazer alguma pergunta do seu livro para que a gente possa debater, tá? Eu peguei a questão da página 91. Você pega o seu livro agora, você vai abrir na página 91 e nós vamos analisar a quarta questão, tá? Se você não pegou, se você esqueceu, não tem problema, né? Lembre-se que agora você tem aquela oportunidade de pausar lá, pega seu livro e volta, tá? Página 91, quarta questão. O que é que diz lá no seu livro, na página 91, quarta questão? Tem um anúncio publicitário, né? Leia o anúncio publicitário abaixo. O que diz esse anúncio publicitário? Diz o seguinte: isso também é direitos humanos, tá? Aí a primeira pergunta é: isso também é direitos humanos? Respeito. Qual é a finalidade desse anúncio? Repetindo, respeito. Isso também é direitos humanos. E aí, qual a finalidade? Ele está dizendo que o respeito ele se caracteriza como um direito. Tá? Então, a finalidade é informar você que respeito é um direito. Você tem direito de ser respeitado. Bom, agora vamos lá para o item B e C. O item B e C, ele vai... são questões sobre esse assunto que nós vamos apor, anáfora e catáfora, certo? Item B diz assim: o pronome isso estabelece referência a qual termo? Identifique. Respeito. Isso também é direitos humanos. Então, a palavra isso refere-se a que palavra? Respeito, tá?
É uma palavra que vem antes ou depois? Antes. É uma palavra que já foi mencionada. Respeito, isso também é direitos humanos. Então, isso se refere a respeito, um termo que já foi dito anteriormente. Aí, lá no item C, ele diz: o pronome isso é um exemplo de anáfora ou catáfora. Explique. Ficou bem explícito e que é anáfora, pois o pronome isso faz referência a um termo que já foi citado. No caso, que palavra? Respeito. Para fixar esse conteúdo, você vai lá na página 88 a 91, você vai verificar as tendências, tá? O que você deixou de fazer, o que você não conseguiu, e vai rever o que você já fez. Porque antes você tinha tentado fazer sem assistir a aula. Agora não. Agora você realmente está mais capacitado. Não que você não estivesse antes só com a sua leitura, mas agora você tem uma base mais sólida, tá? Então você vai lá, verifica, refaz se necessário e faz aquelas questões que você não conseguiu fazer anteriormente, tá bom? Você fique com Deus, tá? Estou com saudade. Só para você ter ideia, estou com saudade da bagunça de vocês. Isso é gravíssimo. Eu fico, meu Deus, eu estou com saudade da bagunça dos meus alunos. Eu estou com... Gente, é incrível. Tá? Mas isso é verdade. Mas logo logo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente com a nossa rotina, tá? Então fique com Deus e até a próxima.